Se você está investindo em tráfego pago, marketing digital e não consegue vender na internet, ou até no seu ponto físico mesmo, ou é gestor de tráfego que fica aí com dúvidas do que mais você pode fazer nas suas campanhas, que testes você pode aplicar, você precisa conhecer então o que eu batizei de lei do pão, a forma mais simples que você vai ver para entender o que você precisa para gerar conversões, oportunidades, vendas aí para o seu negócio. Então, vamos lá para o conteúdo. O que é então a lei do pão? Ela é um conceito aí que eu constatei, né, e que eu tentei dividir de uma forma muito simples e útil o processo de uma conversão. O que a gente vai considerar que é uma conversão, né? Pode ser uma venda, pode ser um preenchimento de um formulário, um envio de uma mensagem, um engajamento, de repente assistir um vídeo. Tudo isso a gente vai considerar que é uma conversão. Eu quero que tipo de conversão? Eu quero converter uma mensagem, eu quero converter uma venda, eu quero converter um engajamento aqui com essa publicação. Tudo isso a gente pode entender que é uma conversão e para isso a gente precisa da lei do pão. A gente precisa desses três fatores. Então, ela diz o quê? Ela diz que toda conversão depende desses três fatores que são público, atenção e oferta. Então está aí o nosso pão, né? Público, atenção e oferta. Então, ela tem, digamos, uma fórmula, essa lei, né? Que seria o quê? Público vezes atenção vezes oferta vai ser igual a conversão. Ou seja, se qualquer um desses fatores aí for fraco, ele não existir, se eu tiver com o meu público desalinhado, com o meu fator de atenção desalinhado, com a minha oferta desalinhada, eu não vou ter conversão, né? Porque 1 vezes zero é igual a zero. Então, qualquer um deles que eu não tiver, eu não vou ter uma conversão. E se eu tiver todos eles ali, ok, bons, alinhados, 1 vezes 1 igual a conversão. Meu público está ok, minha atenção está ok, minha oferta está ok, beleza, eu vou ter conversão. Então, isso nos ajuda muito a pensar estratégias, a pensar em otimizações, em testes que eu quero fazer, porque eu vou ou testar aspectos ali do fator de público, aspectos do fator de atenção ou aspectos da oferta. Então, tem a lei do pão aí sempre em mente ao longo de todo o seu tráfego, da sua estratégia. Entrando em mais detalhes agora sobre cada um desses fatores, o que é a oferta? Ela é tudo que é oferecido. Então, vou dar aqui alguns exemplos, né? Então, um produto, por exemplo, e aí um exemplo do exemplo, né? Um exemplo de produto seria um celular, um serviço aqui, um implante dentário, um benefício, dica diária nos stories, por exemplo. Então, essa é a minha oferta, é isso que eu estou oferecendo. Eu não preciso estar necessariamente vendendo alguma coisa, eu estou oferecendo alguma coisa. Quer ter essas dicas? Me siga aqui, acompanha meus stories. Um suporte pós-venda. Então, comprei um curso aqui e você tem lives mensais para tirar dúvidas. Então, você percebe que se eu compro um serviço, de repente um produto que é um curso, num deles tem lives mensais, no outro não tem. Então, eu tenho ofertas diferentes, porque uma tem uma coisa a mais, né? Uma tem um benefício a mais, uma tem um pós-venda a mais. Uma marca, de repente, poxa, eu tenho um celular aqui, né? Então esse é o meu produto aqui, um celular, mas a gente tem marcas diferentes. Um é um Apple e o outro é um Android. Então são ofertas diferentes. Tudo é celular, mas eles têm aspectos diferentes ali. Eu tenho um preço diferente, né? Um valor percebido, um custo-benefício. Por exemplo, eu ofereço aqui um serviço, economize até 90% na conta com energia solar. Então, é uma oferta diferente se eu oferecer 70% de economia na conta solar. Preço, uma promoção especial, um pacote, um combo, um desconto, né? Compre 2, leve 3, de 750 por 590. Formas e condições de pagamento. Então, tem uma oferta aqui que, poxa, você paga aqui R$ 100 à vista no Pix. E a outra você paga R$ 100 em 10 vezes sem juros no cartão. Poxa, são ofertas diferentes, né? Entrada em 30 dias, bônus, por exemplo, um e-book, exercícios para fazer em casa, garantia, 100% de satisfação ou seu dinheiro de volta, prazo de entrega, entrega em um dia na região metropolitana. Então você vai lá no e-commerce, acessa dois e-commerce para o mesmo produto, a mesmo preço, mesmos benefícios, a mesma marca, e um deles promete te entregar em um dia e o outro em 7 dias. Poxa, são ofertas diferentes, né? Você vai tender mais a uma ou a outra. E a oferta ela pode ser tanto online ou offline, como a gente viu, né? E esses aspectos da oferta, eles interferem diretamente nos fatores de atenção e público, que são os próximos. Então a gente sempre começa aí pensando na oferta, para depois pensar na atenção, para depois pensar no público. E aí, como eu dei vários exemplos aqui, né? Ao considerar entre ofertas diferentes, esses pontos terão relevância na escolha por uma ou por outra. E agora o fator de atenção. O que é esse fator de atenção?
Para que haja uma conversão, a gente precisa então captar e manter a atenção dos potenciais clientes. Por que eu estou ressaltando isso? Porque o nosso aspecto de atenção ele tem que ser baseado naquele potencial cliente que a gente quer alcançar. Então vamos ver o que são esses pontos aí de atenção. Exemplos aqui do que faz parte do fator de atenção no offline. Então vamos começar exemplificando aqui com uma loja física, né? Então, dependendo do produto que a gente tem que pensar em como que vai ser a minha loja, como que vai ser a fachada dela, como que vai ser a vitrine, como que vai ser a acessibilidade para entrar na loja, o estacionamento. Poxa, se eu tenho um supermercado aqui e eu não tenho um estacionamento, fica complicado, né? O atendimento, eu preciso ter uma pessoa atendendo ali um a um. Poxa, no mercado eu não preciso, mas de repente numa loja de roupas, numa loja que vende produtos mais caros, eu preciso ter um atendimento mais personalizado. Produtos que precisam antes ser esclarecido algumas dúvidas para que a pessoa realmente compre, né? Interação com o produto ou serviço. Então ela entra ali na loja, ela consegue mexer no produto, de repente uma creche para cachorros, né, onde ela vai deixar o cachorro passar a semana ali o dia inteiro. Ela chega lá, ela consegue ver o ambiente, ver o que está acontecendo, ver como é que os outros cães estão interagindo lá para ela decidir se ela vai deixar o cachorro dela lá, matricular o cachorro nessa creche, né? Então, essa interação para alguns negócios ela é muito importante. E aí, quando a gente vem para o online, né, vamos pensar aqui alguns exemplos. A nossa fachada, a nossa vitrine, nada mais é do que a nossa landing page, o nosso site, a plataforma, a UX, a UI, a velocidade, a responsividade dessa plataforma. Publicações, né, posts que a gente faz, anúncios, artigos de blog, vídeo no YouTube, um podcast, uma live, a comunicação que a gente usa ali, né, através da copy também, o design, o atendimento, tempo de resposta desse atendimento, qual script ele está sendo usado, fluxo de cadência, quando a pessoa não respondeu, quando é que a gente tenta entrar em contato de novo com ela. Então você vê que esses pontos eles têm que ser pensados em relação aos potenciais clientes. Poxa, se eu quero atingir um potencial cliente, meu potencial cliente tem classe A, como é que tem que ser a minha vitrine? Como é que tem que ser a minha fachada? Como é que tem que ser as minhas publicações? Como é que tem que ser a minha linguagem, né, a minha comunicação? Se eu quero outro público, público classe C, poxa, tem que ser diferente a sua comunicação, essa linguagem, esses pontos de atenção. Então, os pontos de atenção, eles precisam estar alinhados também com a oferta. Dependendo do produto, eu tenho que pensar em como que vai ser minha loja, como que vai ser meu design, como que vai ser minha plataforma. Enfim, poxa, se eu tenho um produto que é super personalizável, eu tenho que ter uma plataforma que possibilita a pessoa entrar ali nesse e-commerce e personalizar esse produto, né? Se eu tenho só um produto, não tem personalização, não tem nada, de repente eu posso direto fazer uma página de vendas com botão para compra. E também precisa estar alinhado com o público-alvo, né, com esse potencial cliente, pois esses aspectos do fator da atenção, eles são o ponto de conexão da oferta com o público. Então eu tenho a minha oferta, eu tenho o meu público, e o que vai conectar eles é a atenção. É como que eu vou captar a atenção das pessoas e manter elas ali engajadas, interessadas com a minha oferta, para que no fim haja uma conversão. E o público, então? Agora, a gente precisa buscar e criar, né, esse público em quantidade e qualidade em relação à oferta. O que eu quero dizer com qualidade em relação à oferta? Se eu tenho uma oferta X, eu tenho que ter um público que está alinhado com ela. Se eu tenho outra oferta Y, eu tenho que ter outro público que está alinhado com ela. Não quer dizer que um público é melhor ou melhor, mas ele tem que ter qualidade, né, em relação a essa oferta. Ele tem que estar alinhado com essa oferta. Então a gente vai buscar esse público, não só buscar, mas a gente pode criar esse público também. Através daquilo que a gente posta, que a gente publica, a gente pode criar interesse em alguma coisa, né? Porque esse público, ele tem necessidades, ele tem desejos, ele tem ambições, então ele quer produtos, serviços, informação, entretenimento, relacionamento. E aí, exemplos então do que faz parte do fator de público no offline. O ponto físico, porque aonde eu colocar minha loja, isso vai determinar quais pessoas passam por ali, qual que é a quantidade dessas pessoas, qual que é a qualidade delas em relação àquela minha oferta. Então eu tenho que pensar, eu vou botar a minha loja num shopping center, eu vou botar ela numa rua de bairro, eu vou botar ela numa rua de centro muito movimentada, eu vou colocar ela numa avenida com muito movimento de carros. Então tudo isso vai impactar na quantidade e qualidade desse público que eu vou ter. Eu posso buscar esse público offline através de panfleto,
de indicação, de outdoor, carro de som, jornal, rádio, televisão, revista, através de um evento. E quando a gente vem para o online, como é que a gente busca, como é que a gente encontra esse público, né? Através do SEM, que é o Search Engine Marketing, né, que são os mecanismos de busca paga, como o Google Search, a rede de pesquisa do Google, o YouTube, o Bing, através de display, ou rede social, o Google Display, YouTube, Meta, né, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, através do SEO, Search Engine Optimization, que é a otimização para busca orgânica. Então, Google Meu Negócio, site, blog, YouTube, podcast, através de influenciadores, através de e-mail marketing para fazer um remarketing quando você já tem essa lista de e-mails, lista, grupo no WhatsApp ou Telegram também para fazer um remarketing quando você já tem ali o contato dessas pessoas. E no meio online, o que acontece? A gente tem aí uma infinidade de possibilidades de segmentação desse público. A gente pode segmentar por idade, por gênero, por localização, por classe social, por interesse, por formação, por perfil de comportamento, pelo comportamento, né? Se a pessoa engajou, assistiu um vídeo, visitou uma página, preencheu um formulário e por aí vai. Então isso, por si só, né, já nos dá aí infinitas possibilidades de estratégias de tráfego, de testes, de otimizações e por aí vai. Então, concluindo aqui, né, tudo começa na oferta, depois na atenção, então como que eu vou chamar a atenção para essa oferta e por último no público, quem que eu vou chamar para essa oferta. Então, um exemplo aqui com uma loja física, né? Então, a minha oferta, qual que é? Poxa, eu tenho um produto, eu tenho um preço, eu tenho uma condição de pagamento. Meu fator de atenção, poxa, eu vou pensar na fachada, na vitrine, no atendimento. O meu público, eu vou pensar na localização dessa loja. E aí, um exemplo de e-commerce. A minha oferta, um produto, um preço, uma forma de pagamento. Meu fator de atenção, eu vou pensar na plataforma, nos anúncios, na copy. Meu público, quais fontes de tráfego eu vou buscar esse público? Quais segmentações de público eu vou fazer? Então aqui, um exemplo aí de ofertas diferentes, né? Eu tenho uma oferta que é um apartamento de 300 mil com pagamento à vista. Na minha oferta 2, eu tenho um apartamento também de 300 mil, mas o pagamento é financiado em 30 anos com entrada do fundo de garantia. A minha oferta 3 também é um apartamento de 300 mil, mas ele aceita um sítio na troca. Então você vê que conforme a oferta, eu tenho que pensar em aspectos diferentes no fator da atenção e também no público, né? Porque são perfis diferentes de pessoas que vão estar alinhados com cada uma dessas ofertas, apesar de todas elas serem um apartamento de 300 mil. E aí, público, atenção e oferta, a lei do pão, eles estarão sempre presentes aí ao longo de todo o método tráfego bem pago. Ou seja, você precisa ter sempre eles em mente na sua estratégia de tráfego pago. E aí, fez sentido? Espero que a lei do pão tenha te ajudado a trazer clareza, simplicidade para esse universo todo que é vender através da internet. Então, se você gostou desse conteúdo, dá um like aí e compartilhe aí com alguém que possa tirar proveito desse conteúdo também. Valeu!